Aleluia. Povo de Deus, a paz do Senhor. Quantos estão desejosos de ouvir a palavra? Por gentileza, abra sua Bíblia. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e verso de número 2. Livro do Eclesiastes, capítulo 11, verso 1. Verso 2, enquanto os amados procuram o texto sagrado, quero externar minha alegria, minha gratidão em poder regressar à Adeluz, mais uma vez nesta casa, e os meus louvores pela vida de cada servo e serva de Deus aqui presente. Magnifico aos céus pela vida de todos os santos obreiros desta casa, e meu agradecimento especial ao pastor presidente, meu amigo pastor Carlos César, por me prestar essa tribuna santa, este microfone sagrado. Eu tenho uma palavra cirúrgica para entregar para a igreja na noite deste dia. Eclesiastes capítulo 11, verso 1 e verso 2, os que encontraram, diga aleluia. Aleluia. Está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda até com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. E se você crê que isso aqui é a maior profecia, diga glória a Deus. Meus irmãos, todos nós sabemos que essa porção bíblica é mencionada por Salomão em sua velhice, na sua fase final. E a palavra-chave para o entendimento desta passagem bíblica é a palavra pão. A palavra pão, nesse texto sagrado, tem também outros sentidos. E um deles é grão, usado em panificação. Outro sentido da palavra pão aqui é cereal, cevada. E no sentido espiritual também é semente. Pois bem, esta palavra aqui é uma palavra especial, e dessa forma o texto parece se referir a um antigo costume egípcio que os judeus conheciam muito bem, que era lançar sementes, lançar grãos sobre as águas do rio Nilo. Segundo um pano de fundo histórico, quando o rio Nilo transbordava anualmente, dessa forma a semente ficava soterrada no local da cheia, e quando as águas do Nilo recuavam, aquelas sementes brotavam, e com o tempo o povo ia lá e colhia o que tinha semeado no rio. Pois bem, a minha finalidade como pastor, a minha finalidade como pregador nesta noite é tirar você do comodismo espiritual. A minha finalidade como pregador é trazer uma mensagem que aperta você, que confronta, visando o seu bem. Eu estava meditando em algumas frases de Miles Monroe, e ele disse o seguinte, para uma sessão de pastores, ele dizia: não faça de sua igreja uma igreja de babás. E ele estava dizendo para aqueles pastores em uma palestra: adestre os seus discípulos. Ele estava dizendo o seguinte: nunca bajule ninguém, mas quem for ter a oportunidade de ministrar uma palavra, fale o que a pessoa precisa ouvir para o crescimento. E é aqui, meus amados irmãos, que eu peguei a chave da palavra crescimento e entendi que quando Salomão fala, lança o teu pão sobre as águas, Salomão estava trazendo uma lição de crescimento e multiplicação. Se você for entender esse contexto bíblico, você vai encontrar nesses 2 versículos 3 verbos fundamentais. O primeiro verbo aqui é lançar.
O segundo verbo aqui é achar. E o terceiro verbo aqui é repartir. Vamos lá. Lançar, achar e repartir. 1, 2, 3. Lançar. Só as varoas. Varões. Toda a igreja. Eu vim lá de Campo Grande, aqui em São João de Meriti, te dizer o seguinte: quem lança hoje, acha amanhã e depois da manhã reparte com quem não tem. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Então diga para o teu irmão: lança hoje, acha amanhã e depois da manhã reparta o que tu achou. Pregador, o que você tem a entender com crescimento e com multiplicação dentro desse texto? Eu vim te dizer que a mente de Deus sempre vai ser uma mente de crescimento e de multiplicação. Porque uma mente medíocre trava sonhos e impede o nosso crescimento. Você sabia que Gênesis 1:28, o primeiro decreto divino a ser liberado foi um decreto de crescimento e multiplicação? Está escrito: crescei-vos e multiplicai-vos. Tudo que Deus faz ou opera tem o DNA da grandeza do crescimento e multiplicação. Deus criou o homem para o crescimento e Deus criou o homem para a multiplicação. Agora, quem quer crescer e quem quer se multiplicar na vida, tanto espiritual como material, você precisa entender que o texto que nós lemos está dizendo: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e com 8. Por quê? Porque não sabeis que mal haverá sobre a terra. Em rápidas palavras, eu descobri dentro desses 2 versículos 7 coisas que todo ser humano precisa fazer para crescer e multiplicar na vida. 7 coisas que todo ser humano precisa fazer para crescer e multiplicar na vida. A primeira coisa é isso aqui: se você quer crescer e multiplicar, é preciso primeiro lançar. O que é a palavra lançar aqui? É jogar, estender, projetar, é decidir fazer algo, aleluia, que o texto está mandando fazer. Lança o teu pão sobre as águas. Pão aqui é símbolo de semente. Se você quer crescer e multiplicar na vida, diga para 3 aí: decida ser um semeador. Diga para ele: decida ser um semeador. Aleluia. Decida ser um semeador. Quando eu vejo esse texto aqui, nessa passagem só de lançar, eu passo a entender que nós precisamos decidir ser um semeador. Por quê? Porque aí eu me lembro, sabe de quem? Lá de Gênesis 26, quem é? Isaac. A Bíblia vai dizer que Isaac, no meio da fome, de crise na terra, Isaac queria, sabe o que, meus amados irmãos? Fugir. Aí o Senhor apareceu para ele e falou: não desça ao Egito. Porque Isaac, aleluia, queria fugir para daquela fome, e Deus apareceu para não, aleluia, ele não descer. Primeiro, porque Deus queria mostrar para Isaac que a fome que estava acontecendo na época dele, já tinha acontecido na época do pai dele. Porque aquela fome ali aconteceu na época também de Abraão. Está escrito que Abraão desceu ao Egito, e ao descer ao Egito, Abraão vacilou. E vacilou feio. Abraão vacilou feio. Por quê? Saiu do altar, foi para o Egito, chegou lá, mentiu dizendo que Sarai era sua irmã. Na verdade, era irmã por parte de pai, mas ali ela estava na condição de esposa. E ali até eles não descobrirem a verdade, sabe o que aconteceu, meus amados irmãos? Sabe o que aconteceu? Aconteceu que eles deram presente para Abraão, e dentre esses presentes que Abraão recebeu,
recebeu servos e servas, entre servos e servas, trouxe na mala Agar, e você sabe qual foi a consequência de trazer Agar lá do Egito para a terra de Israel. Então sofreu tanto, mas a Bíblia diz que Deus apareceu para Isaac agora e fala: não comete o erro do seu pai, não desça ao Egito. A Gênesis 26, versículo 6 diz: assim habitou Isaac na terra de Gerar. Só que quando ele habitou, ele entendeu, essa terra aqui pode ser uma terra onde tem um povo inimigo, mas é uma terra que eu vou semear. E a Bíblia diz que ele lançou, ele jogou, ele projetou. Oh, glória a Deus, aleluia. E quando ele semeia, está escrito em Gênesis 26, versículo 12: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu 100 vezes mais, está escrito, ponto e vírgula, porque o Senhor o abençoava. O Senhor não só abençoou ele na colheita por causa da semente, o Senhor multiplicou, porque na verdade, no primeiro versículo, a terra está em crise de fome, e se está em crise de fome, ele está ali na terra como passador de fome, mas depois que ele semeia e colhe 100 vezes mais, ele passa de pobre e passa a ficar rico, e ele ficou tão rico que a Bíblia diz que ele teve possessão de gados, possessões de vaca, e ainda assinou carteira de muita gente, porque tinha muitos homens ao seu serviço. Então diga para o teu irmão: Deus te chamou por cabeça e não por cauda, aleluia. A colheita foi tanta, que a Bíblia vai dizer que os filisteus o invejavam. Eu vim te dizer nesta noite, que quem lança, quem joga, quem decidir, semeia, se prepare, a colheita vai ser 100 vezes mais. Quem crê, levante a mão e dá glória a Deus. Você vai colher muito, porque você vai semear, vai lançar, mas se prepare. Por que, pregador? Diga para o teu irmão: toda colheita gera invejoso. Os filisteus o invejavam, mas mesmo assim, aleluia, ele colheu 100 vezes mais. Então o primeiro tópico aqui é preciso lançar. Segundo tópico, é preciso particularidade. Por que, pregador? Porque o texto diz: lança o teu, não está dizendo lança o nosso. Diga, teu irmão, a oferta é individual. Lança o teu. Não está dizendo aqui lança o nosso. Isso está falando de uma experiência individual. Lança o teu. Aleluia. Porque tem gente, irmão, que manda alguém fazer, mas ele mesmo não faz o dele. Diminuiu até o glória, né? E Deus sabe, irmão, aleluia, que quem tem o individual para dar, dá individual. Porque tem gente que está esperando dar uma oferta, porque o outro vai dar também. Não. Lança o teu. Esse teu aqui me faz lembrar de um personagem bíblico chamado Samuel, que foi ungir Davi. E ele queria ir com um vaso vazio, mas o Senhor parou ele no meio do caminho e falou: enche o teu. Porque não adianta encher o vaso dos outros se o teu está vazio. Não adianta você mandar ofertar se você não tem oferta para dar. Diga para o teu irmão: a oferta é individual nesta noite, aleluia. Oh, glória a Deus. Então, a segunda coisa, é preciso particularidade. Se você quer crescer e multiplicar, terceiro, é preciso o alimento, o grão, a cevada, a semente. O texto aqui, literal aqui, na tradução bíblica, pão. É preciso o pão. O que é lançar o pão sobre as águas? É fazer o bem. É ter esperança quanto a um futuro desconhecido. Vou repetir aqui: lançar o pão sobre as águas é ter esperança quanto a um futuro desconhecido. Porque o texto está dizendo aqui: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás, reparte com 7 ainda com 8, porque não sabeis que mal haverá sobre a
terra. Se você não sabe que vai ver sobre a terra, então lançar o pão sobre as águas é fazer o bem, ter esperança quanto ao futuro desconhecido. É você lançar hoje, aleluia, sabendo, aleluia, que amanhã você vai colher muito mais. Agora o texto aqui fala de pão. E aí eu acho interessante, porque pão na Bíblia Sagrada fala tanto de alimento espiritual, como alimento básico da humanidade. A expressão pão na Bíblia aparece 385 vezes em toda a Bíblia Sagrada. A palavra pão, a primeira expressão de pão, está em Gênesis 3, quando o Senhor apareceu para Adão e falou: do suor do teu rosto comerá do teu pão. Então quem quer pão tem que ir lá para o que Paulo falou: se não trabalha, não come do pão. Então se você quer pão, tem que sair do comodismo, da zona de conforto e ter que arregaçar a manga e trabalhar. Então você vai ver que a expressão pão na Bíblia sempre aparece nas Escrituras Sagradas. E aí vai um pouquinho de Bíblia para os irmãos. Quando você vai para Gênesis, você vai ver que quando Abraão, aleluia, vai levar uma oferta para o sacerdote Melquisedeque, além do dízimo, ele leva vinho e pão. Quando os anjos vão aparecer na casa de Abraão, ele, aleluia, recebe os anjos oferecendo pão. Oh, glória a Deus. Quando Jacó vai pedir uma bênção através do voto, ele fala, entre muitos pedidos, que me dê pão para mim comer. Quando Jacó vai abençoar um dos seus 12 filhos, ele chama Zé e fala: a Zé, aleluia, sua descendência terá pão em abundância. Quando você vai para Êxodo capítulo 16, você vai ver o céu se abrindo e Deus fazendo chover pão. Quando você vai, meus amados irmãos, mais um pouquinho na Bíblia Sagrada, você vai ver Elias, aleluia, pedindo a morte, e ali ele dorme debaixo de um zimbro. O anjo desce, sacode ele e fala: aleluia, eu trouxe um sanduíche para você. O que é? Pão assado na brasa e água. Levanta, come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Lá em Belém, no livro de Ruth, faltou pão, sim, aleluia, mas no verso 6, a Bíblia diz que voltou a ter pão aonde? Em Belém, que é a casa do pão. Então eles voltaram de Moabe e foram para Belém. Então pão na Bíblia é muito importante. Por quê? Porque quando você vai para Isaías 51:14, você vai ver escrito assim: o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna. E a última estrofe está dizendo: e o pão não lhe faltará. Está escrito aonde, pregador? Na Bíblia Sagrada, em Salmo 37:25. Davi falou: fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Esse negócio de pão é tão tremendo, aleluia, que Salomão tinha uma mesa tanta farta de pão, aleluia, que ele mandou lançar o pão aqui em Eclesiastes 11 sobre as águas. Esse negócio de pão é tão tremendo que a Bíblia vai dizer que pão representa, sabe o que? O próprio Jesus, porque João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Pão é símbolo da palavra. Por quê? Porque pão é para mastigar e a palavra é para mastigar. Pão, meus amados irmãos, aleluia, é o alimento básico da humanidade. Por quê? Porque Jesus, quando ensinou a oração modelo, que até, aleluia, os católicos conhecem, aleluia, está escrito: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quem aqui veio comer do pão, levante a mão e dá glória. É preciso oferecer o alimento. Aleluia. Você trouxe o pão para lançar sobre as águas. Agora, se você quer crescer, é preciso lançar, é preciso particularidade, é preciso repartir o alimento. Quarto, é preciso o alvo certo. Lança o pão sobre as águas. Não estou inventando nada, estou no texto.
O alvo certo é nas águas. Dentro da igreja, o alvo certo é na salva. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga para o teu irmão, se você lançar na salva, Deus tem prazer de fazer você crescer e multiplicar. Agora, depois que você fizer isso, lançar individual o teu pão, que é a tua oferta, no lugar certo, aí entra a quinta coisa essencial. O que é? É preciso ter paciência. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui, depois de muitos dias. Agora eu acho interessante que o texto não está dizendo depois de muitos anos. O texto não está dizendo depois de muitos meses. É muitos dias. Tem que ter paciência, mas não vai demorar muito. Não vai ser ano, não vai ser meses. Aleluia. Diga para o teu irmão, a tua bênção está mais perto do que você imagina. Aleluia. Depois de muitos dias. Aleluia. O que a Bíblia vai dizer? Acharás. Aí quando você tiver paciência em esperar a bênção chegar, porque a bênção chega na hora certa. Aleluia. Se não chegou ainda é porque ainda não chegou o tempo. Porque bênção fora do tempo não é bênção, é tribulação. Aleluia. Diga para três aí, a tua bênção vai chegar na hora certa. Aleluia. Se tu lançou o pão sobre as águas, diga para 10 aí, descansa. Aleluia. Tenha paciência. Fique no Salmo 40. Esperei com paciência no céu. Aleluia. Quem tem paciência vai achar a bênção no momento certo. Agora, quando a bênção chegar, o que fazer? E aqui eu troco 2 tópicos e termino. Quando a bênção chegar, o que fazer? Quando a bênção chegar, em 6º lugar, diga para o teu irmão que está ao seu lado, é preciso vencer o egoísmo. Por que, pregador? Porque o texto está dizendo, reparta com 7. Diga para o teu irmão, a bênção vai vir, mas não é só para você. Tem mais 7 te esperando aí. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. A bênção que vai vir é perfeita para você ajudar outros. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E aí, para mim terminar em 7º lugar, para você crescer e multiplicar, você precisa vencer o egoísmo, repartir com 7. E aí eu termino dizendo, é preciso, em 7º lugar, é preciso você entender que você vai além do habitual. Porque a Bíblia diz, reparte com 7, não é isso? E ainda até com 8. Deus vai ver que você já repartiu com 7, Deus falou, vou dar mais para você repartir com mais 1. Termino aqui dizendo, Deus vai te dar muito para tu repartir com muita gente. Levante a mão para dar glória a Deus. Aleluia, aleluia. Você não pode ser como aqueles discípulos, aleluia, que o Senhor chegou e falou assim, quantos pães tendes? Aleluia. E eles falaram 7 e alguns peixinhos. A Bíblia diz, aleluia, que eles, aleluia, deixaram um esquecido no barco e o Senhor multiplicou para quase 4.000 multidões, aleluia, e só sobrou 7 alcovas. Mas no primeiro milagre, a Bíblia diz que apareceu um menino do nada e alguém falou, ele tem 5 pães e 2
peixinhos. E a multidão era de quase 5.000, fora mulheres e crianças, e sobraram 12 acovas, aleluia, 12 cestos cheios. Peraí, irmão, aonde tem mais pães e peixe para multiplicar, aleluia, e menos multidão para comer, como é que vai sobrar menos cesto? E aonde tem menos pães e menos peixe, e a multidão maior para comer, como é que vai sobrar 12 cestos? Sabe qual é o segredo? É que o menino que tinha, que não tem nome, aleluia, ele tinha entregado o seu tudo, e os discípulos que andavam com Jesus, já vendo o milagre, sonegou o que era para sonegar, aleluia. Então o segundo milagre não foi maior do que o primeiro, porque os discípulos não entregaram tudo que tinha, mas aquele menino lançou tudo sobre as águas, lançou tudo na mão de Jesus, repartiu com 7 e com 8, diga para o irmão, o pouco na mão de Jesus, cresce e multiplica, oh glória, cresce e multiplica, sacode o teu irmão e fala, é noite de crescimento e multiplicação, só quem crê no crescimento e na multiplicação dê glória, aleluia, aplauda o Senhor e que Deus abençoe a igreja. Não é por muito falar, Deus já falou. Você é meu amigão, o homem lá de Campo Grande. Nós vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra poderosa. E se você trouxe uma semente, agora é hora de lançar. Que bom que você está aqui, pastor Arthur. Se você trouxe a sua semente, agora é hora de você lançar. 2 diaconisas aí, 3, vão entregar para nós aqui envelopes. E eu estou debaixo dessa palavra. Diga assim, lançar sobre as águas. Depois de muitos dias, você vai achar. Eu peguei. Pegou isso aí? Eu peguei com força. Não é há muitos anos, nem muitos meses, é muitos dias. Eu estou debaixo da palavra do profeta, diga amém. Então é debaixo desse entendimento que eu vou fazer o lançamento da semente. É debaixo desse entendimento que a semente vai ser lançada. Se você crê na palavra profética, não tem jeito, vai acontecer. É a palavra que está sendo lançada. A diaconisa Débora está com a máquina. Se você vai entregar o dízimo, quer fazer na máquina, se você vai entregar a oferta, quer fazer na máquina ou também no Pix, você pode fazer no envelope, tem o Pix aí, ou você pode fazer também na máquina. Pastor, estou com o celular, mas não estou com dinheiro aqui, mas tem no Pix. Você pode fazer no Pix. Vamos lançar essa semente sobre as águas. Nossos levitas podem vir. Ciene, que bom que você veio. Levante sua semente e vamos lançar sobre as águas agora. Pai, em nome de Jesus, debaixo dessa palavra, debaixo desse entendimento, nós queremos lançar a nossa semente. Vamos lançar o pão. Eu estou lançando o meu pão. Cada um que está aqui vai lançar o seu pão. Porque debaixo do entendimento bíblico que recebemos nessa noite, depois de muitos dias nós vamos achar. Vamos prosperar para repartir com 7 e até mesmo com 8. Isso é o sinal da abundância. Ai, Senhor, vem um cheiro de chuva poderoso. Tem um sinal poderoso dos céus vindo sobre a nossa cabeça. O profeta disse, sobe e vai lá e vê. Ele sobe a primeira vez, não vê nada. Quando ele sobe de novo, ele falou, eu só vejo um sinal de uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o profeta disse, esse é o sinal
que a chuva vai vir. Nós estamos nessa palavra nessa noite, Pai, que depois de muitos dias nós vamos achar, e por isso estamos lançando debaixo de uma mensagem profética para esses dias. Glorifica teu nome, abençoa teus filhos, te pedimos isso em nome de Jesus.